Um dos temas que mais atormentam a mente de todos os desenhistas é sobre como encontrar o seu estilo de desenho. Se você analisar os estilos mais icônicos de todos os tempos, os best-sellers que fizeram mais sucesso, você vai ver que eles se baseiam em três características principais. Eles são claros, são consistentes e são extremamente originais. Nesse vídeo eu estruturei um passo a passo para você seguir e encontrar o seu estilo de desenho baseado nesses três pilares. Eu vou demonstrar na prática a aplicação desse passo a passo, criando uma personagem no estilo dos animes da década de 90. Mas antes da gente ir pro passo a passo, eu preciso explicar rapidinho o que cada pilar significa. O pilar da clareza é basicamente como os elementos visuais do seu estilo estão em harmonia com o gênero. Você consegue localizar claramente os estilos mais icônicos dentro do funil de estilos. Você sabe que o Mickey estaria na parte superior, representando estilos mais abstratos, porque a fantasia cativa com facilidade o público infantil, enquanto Resident Evil estaria mais próximo do realismo, porque o terror precisa da concretude do realismo para dar medo. O estilo dos best-sellers não dão margem para dúvidas, eles são claros e objetivos nas suas propostas. O segundo pilar é o da originalidade, ele também é bem autoexplicativo. Não adianta só você ter uma comunicação visual coerente, ela também precisa se destacar. O teste de fogo da originalidade é você colocar um estilo no meio de outros 100 desenhos e as pessoas conseguirem reconhecer exatamente qual é aquele estilo. Se seu estilo não é reconhecível, ele não passa no teste da originalidade. Na verdade, os estilos mais memoráveis são tão originais que mesmo você vetando todas as outras informações visuais e deixando só a silhueta dos personagens, você vai ser capaz de reconhecer cada um deles, porque eles são extremamente únicos. Experimenta fazer isso com seus personagens e reflita se isso também acontece com eles. Por último, tem um pilar da consistência, que é sobre como você consegue manter o seu estilo coerente e original em diferentes âmbitos. Por exemplo, seus personagens precisam se diferenciar em características para você ter diversidade e seus personagens não parecerem todos iguais. Mudar só a cor do olho do personagem, o cabelo e o tom de pele é uma péssima forma de você criar diversidade. O desafio da consistência, do seu estilo oscilar o suficiente para criar distinção e ao mesmo tempo ele não variar demais e perder a essência do seu traço. A Disney, por exemplo, faz isso com maestria, tendo personagens estupidamente diversificados vivendo em harmonia num universo muito estilizado. Quanto mais abstrato for seu estilo, mais difícil é você conciliar a consistência, porque diferente do realismo, você não tem parâmetros tão óbvios e bem definidos, lastreados na realidade para você basear no que vai ser certo ou não. Vai do seu feeling, da sua maturidade artística para saber o que combina e o que não combina. Isso é algo muito mais difícil do que parece. Além da distinção entre diferentes personagens, você precisa ser consistente em diferentes ângulos. O ideal é que você tenha uma model sheet dos seus personagens para evitar que eles fiquem mudando com o passar do tempo. Agora que já vimos cada pilar, o primeiro passo para você encontrar o seu estilo é o mais importante, o mais simples e o que ninguém faz, que é pensar no seu propósito como artista, a essência do seu traço. Quando eu falo essência, eu quero dizer que tipo de emoção você quer despertar nas pessoas. Para não ficar genérico, eu vou dar um exemplo para você nunca mais esquecer. Se você analisar o perfil da Kinnie, você vai reparar que ela usava uma paleta com cores mais frias. Normalmente são personagens femininas, demonstrando fragilidade, curativos, lágrimas. Todos os elementos visuais dela apontavam para esse sentimento. Talvez porque a Kinnie fosse uma artista que tinha graves problemas de saúde, ela chegou a fazer 4 cirurgias no coração e no último ano de vida dela, ela recebeu um diagnóstico de câncer que ela só teria mais um ano de vida. Imagine o que é você saber que você só vai viver mais um ano. Será que suas artes seriam as mesmas? Será que você treinaria da mesma forma? É claro que isso refletiu na arte, na comunicação visual dela. Não importa quanto tempo passe, sempre que eu visito o perfil da Kinnie eu consigo sentir essa sensação pesada através dos desenhos dela, mesmo nunca tendo nem de perto vivido nada semelhante. Isso é a essência, e esse é o propósito de uma boa comunicação visual. E talvez você não queira despertar nenhuma emoção em específico e você quer algo mais neutro, e tudo bem também. Naruto tem cenas de comédias e cenas dramáticas e usa um traço mais genérico, porque assim ele consegue transitar entre diferentes emoções com facilidade. Então primeiramente pense, que tipo de artista você quer ser? Qual impacto você quer causar nas pessoas e quais pessoas você quer impactar? Para esse tutorial eu vou seguir a estética dos animes da década de 90 porque eu acho eles muito lindos. A emoção que eu quero despertar é a nostalgia, aquela vibe retrô é o meu propósito. O estilo da década de 90 é como eu vou alcançar esse propósito. Deu para entender? O segundo passo é meio polêmico, é sobre você buscar referências que evoquem as mesmas emoções que você quer despertar. E eu falei que é polêmico porque alguns de vocês vão pensar:
Ah, Marcelo, mas se eu usar o estilo dos outros pra me basear, eu não vou estar sendo 100% original. E em partes isso é verdade, mas eu acredito que a originalidade está muito mais em você saber misturar coisas que já existem de uma forma única, com base no seu gosto pessoal, do que você gastar tempo tentando reinventar a roda. Eu recomendo muito que você crie uma coleção no Pinterest só para referências para o seu estilo e artistas que você goste. Para esse tutorial, minhas referências vão ser o mangá de Ghost in the Shell, Akira, Evangelion, Battle Royale, Monster, Golden Boy, enfim, basicamente qualquer anime da década de 90. Com suas referências em mão, a gente pode partir para o terceiro passo, que é estudar suas referências e não copiar elas. Vejam que quando eu falo estudar, eu falo em você decompor cada elemento visual das suas referências. É você entender como cada fundamento de desenho é explorado dentro delas, como os autores trabalham o traço, que tipo de valores eles usam, são tonalidades mais escuras ou mais claras para as páginas, a paleta de cor é mais saturada, quais são as principais matrizes, que tipo de composição é mais frequente, como as formas são estilizadas, enfim, tudo isso são fundamentos de desenho, você precisa primeiro conhecer eles para saber reconhecer e modificar. Se você não sabe os fundamentos, dificilmente você vai conseguir manter a consistência no seu estilo. Eu não vou ficar aqui chovendo no molhado porque eu acredito que vocês já sabem da importância dos fundamentos. Nosso penúltimo passo é extremamente importante e é super rápido, você não leva nem um segundo para fazer. É deixar o like nesse vídeo que eu sei que você se esqueceu. Conto com a sua ajuda, isso é extremamente importante para a continuidade do canal, beleza? Mas falando sério agora, nosso último passo depois de fazer a engenharia reversa das nossas referências é fazer uma mistureba aplicando os fundamentos conforme tudo que você estudou. Então aqui eu tô tentando misturar algumas estruturas no rosto da minha personagem utilizando algumas referências. Eu pensei nela como uma vilã com um semblante bem feminino, ao mesmo tempo eu quero misturar nela um pouco daquela estética de jovem delinquente japonês, com aqueles penteados que parecem um dirigível na cabeça. Essa minha primeira tentativa ficou medonha, eu sinto que eu não consegui alcançar nem o conceito da vilã elegante delinquente, nem a estética dos animes da década de 90. Para essa segunda tentativa eu mudei minhas referências só com personagens femininas agora. Eu tô tentando ao máximo me desprender dos meus vícios de desenho para conseguir absorver mais o traço. Eu confesso que dessa vez a estética dos anos 90 começou a bater, mas não de um jeito que eu queria. A personagem ela começou a ficar muito menininha, ficou com um semblante inofensivo, porque minhas referências eram protagonistas femininas e isso não bate muito com o conceito que eu quero uma vilã, por isso eu dropei essa segunda tentativa também. Finalmente eu decidi focar em uma referência só, embora eu continue usando muitos traços que eu aprendi estudando outras referências. Eu acho que essa mulher do primeiro episódio do anime de Golden Boy passa muito a vibe que eu quero pra minha personagem, então eu tô muito inspirado nela. Eu decidi também colocar uma franjinha embaixo do topetão dela, porque assim fica mais natural o encontro do cabelo com a testa. Acho que finalmente eu consegui acertar naquela essência de vilã e ao mesmo tempo conciliar isso com a estética dos anos 90, especialmente na vista de perfil, ela foi a que eu mais gostei. Agora eu vou tirar as referências e começar a trabalhar com um pouco mais de liberdade com a personagem. Eu vou fazendo o rosto em outros ângulos, para ir pegando intimidade com ela. Eu quero ver se eu consigo manter esse semblante em outros ângulos. Eu também estou em fase de ir customizando o design dela, mudando algumas proporções, testando outras coisas, enfim. Por último eu acrescento algumas cores só para ir validando os meus estudos que eu fiz sobre cores mais cedo. Basicamente eu aplico uma cor base e para sombras eu utilizo uma variação da cor base, só que com uma matriz e uma saturação muito deslocadas e o brilho levemente mais baixo. Agora eu vou fazer uma versão definitiva da personagem. Eu vou fazer ela segurando um cigarro e uma arma, e ao mesmo tempo eu vou fazer ela num vestido usando uma gargantilha e um brinco para criar essa ambiguidade entre vilã agressiva e uma socialite elegante. Para line art, sinceramente, eu notei poucas diferenças entre os traços dos mangás atuais, algo que eu percebi que antigamente eles abusavam muito mais do preto nas sombras, algo parecido com o que acontece nas comics americanas, então eu resolvi usar bastante preto no topetão dela e também nas sombras mais definidas, como as da axila e os dos seios. Finalizando a line art eu vou começar pintando o cenário, porque daí eu vou ter uma noção melhor da minha paleta quando eu for pintar personagem. Eu já expliquei a importância do contraste na composição das cores lá no meu vídeo de pintura de anime, se você quiser se aprofundar dá uma assistida lá depois. Falando um pouco desse cenário urbano noturno, ele é um clássico na maioria dos animes da década de 90 e ele é relativamente fácil de fazer. Eu só adicionei um azul bem saturado e fui pintando os prédios com uma cor azul bem escura e fazendo um degradê conforme os prédios vão se aproximando do chão. Depois eu só adicionei as luzes das janelas com uma tonalidade mais clara de verde e alguns vermelhos para sinalização. Aqui eu não estou me preocupando tanto com o acabamento, porque depois eu vou desfocar esse cenário para ele não disputar muita atenção com a personagem, que é o foco da cena,
Pra menina eu vou simular a pintura dos animes mesmo, ou seja, eu vou escolher uma cor base e uma outra cor pra sombra. Conforme eu já expliquei mais cedo, as sombras vão estar bem delimitadas, eu não vou fazer nenhuma transição mais complexa entre as cores, eu quero deixar elas como se fosse um frame retirado de um anime mesmo. O desafio dessa pintura é mais como escolher as cores corretas que vão remeter àquele estilo retrô do que efetivamente a aplicação das cores e edges mais trabalhadas. Enfim, eu acho que vocês já entenderam. Por fim, eu senti que ficou meio deslocado a personagem do restante do cenário. Ficou parecendo que o cenário e a personagem estão separados, então eu vou usar um ajuste de curvas do Photoshop para integrar o cenário com a personagem. Minha primeira tentativa ela ficou assim, mas o cabelo dela acabou ficando muito ruivo, numa tonalidade bem semelhante ao vestido. Embora o cenário tenha ficado legal, eu tentei mudar o cabelo e reaplicar os ajustes de curva, e o resultado foi esse daí. Eu confesso que eu gostei bastante dele, mas as cores não tem nada a ver com a década de 90. Parece que você tá chapadão olhando pra imagem. Depois, na minha última tentativa, eu usei 2 ajustes de curva, um pra menina e outro pro cenário. Assim eu consegui ajustar cada um pra tonalidade que eu queria, e o resultado final ficou sendo esse aí. Caso você queira aprender mais, hoje eu tenho 2 recomendações. O primeiro é meu vídeo sobre pintura digital no estilo de anime, que lá eu explico melhor o meu processo. E o segundo é meu primeiro vídeo sobre estilos, que eu explico com mais detalhes o conceito de funil de estilos em coerência. Por hoje é só, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.